palavra do Senhor nos diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganei, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, ó Pai. Queremos Te pedir, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo. Ó Deus, sabemos que nós somos limitados, Senhor. Ó Deus, e sabemos que é o Senhor quem usa nossas vidas. Ó Deus, queremos Te pedir nesta noite, Senhor. Usa, Senhor, a minha vida, ó Pai, para falar da Tua palavra, para que a Tua igreja, Senhor, possa entender, ó Pai, a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa fazer morada em nossos corações. Ó Deus, que nós possamos sair daqui, ó Pai, edificados, Senhor, através da Tua palavra, porque é a Tua palavra, Senhor, que nos traz consolo. Ó Deus, é em nome de Cristo Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, no primeiro estudo, eu falei um pouco sobre a autoria, a data e o destinatário. E na primeira aula, eu falei um pouco sobre quem foi que escreveu essa carta. A gente vê que a maioria dos teólogos, eles vão defender que quem escreveu essa carta foi Tiago, o meio-irmão de Jesus. E Tiago, ele foi um pastor da igreja de Jerusalém. E Tiago, ele escreveu essa carta para os judeus que estava disperso fora da sua terra natal. E essa carta ela foi escrita no ano aproximadamente 44 a 62 depois de Cristo. E Tiago, ele começa a sua carta, ele se identifica como Tiago, mas também como servo de Deus e servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui primeiramente o que nós aprendemos é que Tiago ele se apresenta com humildade. Mesmo ele sendo meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não se apresenta como um apóstolo ou como pastor, mesmo ele sendo pastor da igreja de Jerusalém, ele não se identifica como pastor, mas ele se identifica como servo de Deus e servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente vê a humildade de Tiago. E Tiago ele vai apresentando para os seus leitores que meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Então Tiago ele vai mostrar para os seus leitores, no momento que eles estão passando por aflições, por provações, para eles manter a alegria, para eles ser alegres nos momentos de provações. E a gente sabe, meus amados irmãos, que muitas das vezes a gente passa por provações tão difíceis que muitas das vezes a gente perdemos a alegria.
Muitas das vezes aquela prova é tão intensa que muitas das vezes ela nos abala. E Tiago, ele fala aqui para os seus leitores, olha, tem um motivo de toda alegria ao passar por várias provações. Quando Tiago ele fala aqui várias provações, são provações de vários tipos, de várias maneiras. E o que nós aprendemos diante desse versículo? Nós aprendemos que nós como cristãos, nós não vivemos uma vida cristã sem provações. Sabemos que não é porque nós somos cristãos que nós não passamos por provações. A igreja de Cristo, ela é provada, ela passa por provações. E precisamos entender isso aqui, porque muitas pessoas têm o entendimento que por ele ser cristão, ele não pode passar por provações, por tribulações, por perseguições. Mas não, irmãos, Tiago ele está nos ensinando que não é porque nós somos cristãos que nós não passamos por provações, mas nós passamos, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos provas. Mas o que é mais interessante é que Tiago ele fala a causa das nossas provações. Por que nós devemos ser provados? Ele fala aqui no versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Então, a nossa provação, ela tem um propósito de Deus. Esse propósito é produzir perseverança em nós. E esta perseverança que Tiago está falando, é que mesmo a gente passando por provações, que nós venhamos permanecer firme na presença de Deus. Mesmo tudo dando errado em nossa vida, nós continuamos a acreditar em Deus, acreditar que Deus ele está no controle de todas as coisas. E o que é interessante também é que Tiago ele vai falar da fé. No momento das provações, a nossa fé ela é testada, ela é provada. Então quer dizer que Deus, no momento da provação, Deus ele está trabalhando em nós, Deus ele está nos lapidando para que cada vez nós possamos parecer mais com o Senhor Jesus Cristo. Então, diante de tudo isso, meus amados irmãos, eu queria fazer uma pergunta para a igreja. As provações, ela é ruim ou boa para nossas vidas? Diante dessas situações. As provações, elas são ruins ou são boas para nossas vidas como cristãos? Por que, Alex? As provações em si são ruins. Ninguém gosta de passar por provação. O que causa na gente de imediato é ruim, é o sofrimento. Entretanto, a provação ela vai produzir frutos. O sofrimento, embora ele seja ruim de forma imediata, a longo prazo vai ser bom, porque o que ajuda a gente a confiar em Deus faz a gente amadurecer, a gente amadurece no meio do sofrimento, no meio da provação. Então, a longo prazo, a aprovação nos ajuda a amadurecer e faz com que realmente se produza frutos. Mas, no primeiro momento, de imediato, aparentemente ela é ruim, porque nos causa sofrimento. Isso. E a gente vê que as provações, ela vem de Deus. É Deus quem nos prova. Mas as provações, ela vem, mas para que nós, como o nosso irmão Alex falou, para nos amadurecer. Então, para nós, assim, no nosso olhar, ela é ruim, mas é Deus quem nos prova. Pode falar, irmão. É Deus que nos permite nós passar por provações. Pode falar. Jesus que estava discípulo, ele foi positivo, falou que não teria aflições, mas que bom. Ele disse assim, vocês não têm uma vida boa, uma vida lá em volta de Deus, vocês vão ter provações, mas que bom. E qual é o que nós temos, nós devemos ter nesse momento? Um momento de nós temos que postar o nosso joelho no chão, que o socorro de Deus, só de Deus. Então assim. Como Alex disse, é boa, pode até
Tiago, ele continua na sua carta, ele vai falar da sabedoria. Ele fala: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera e ser-lhe-á concebida. Então Tiago, ele nos ensina que no meio das provações, se alguém tem falta de sabedoria na hora da provação, Tiago, ele vai falar: peça a Deus, que a Deus lhe dá liberalmente. Então é na hora que você está passando pelas provações, e se você tiver falta de sabedoria, peça a Deus. E essa sabedoria que Tiago está falando não é conhecimento intelectual, mas é sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. É como se Salomão, quando ele reinou lá em Israel, quando ele foi rei de Israel, a gente vê que Deus falou assim para Salomão: pede o que tu quiseres. E Salomão, o que é que ele pediu? Ele não pediu riquezas, ele pediu sabedoria para governar aquele reino ali com sabedoria. Então essa sabedoria que Tiago está falando não é sabedoria intelectual. Ter um conhecimento teológico, mas só o conhecimento em si não é suficiente. É o conhecimento que nos faz ter uma vida sábia, que nos faz andar de forma que agrada a Deus. Justamente que é o que a gente aprende todo o livro de Provérbios. Toda aquela sabedoria que a gente encontra em Provérbios é uma sabedoria prática. Não ande tal caminho. Vida mulher adulta. Faça isso. Conhecimento prático. E aí legal que Tiago, ele mostra muito isso até na sua carta, porque quando ele fala sobre a questão de você passar por provações, ele vai mostrar justamente a questão de ser tentado. E a sabedoria faz com que a gente tome boas decisões e evite a tentação, e lute contra a tentação. É uma questão prática, tanto que essa carta é muito marcada por esses ensinos práticos, né? É isso. Tiago, ele continua, ele vai falar das circunstâncias terrenas são transitórias. No versículo 9, ele vai falar: o irmão, porém, de condição humilde, se glorie na sua dignidade. E ele vai falar também do rico na sua insignificância. E agora nós vamos entrar no versículo que eu li, do 12 ao 20. E Tiago, ele vai falar: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A expressão bem-aventurado homem é tipicamente hebraica e designa no Antigo Testamento aquela pessoa, homem ou mulher, que é feliz por estar em aliança com Deus. O cristão é feliz porque Deus o disciplina. A gente vê lá em Jó, capítulo 5, versículo 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não despreza, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. A gente vê também lá em Salmos 94:12. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Ele é feliz porque recebe a bênção
da prosperidade da parte do Senhor, por meditar e andar em seus caminhos. A gente vê lá em Salmos também, capítulo 1, versículo 1, que ele vai falar da bem-aventurança. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Na própria carta de Tiago também, no capítulo 1, versículo 25, Tiago ele vai falar: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ele é feliz porque o cristão ele é feliz porque é justificado pela fé sem as obras da lei. Lá em Salmos também 32, versículo 1 e 2, está escrito: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. O cristão é feliz porque confia no Senhor e não é desapontado. Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Lá no Salmos 40, versículo 4 também está escrito: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. O Senhor Jesus disse que Pedro era bem-aventurado quando este declarou por fé a filiação divina de Jesus. Lá em Mateus 16, versículo 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, o cristão, ele é feliz porque ele ama a Deus, ele pratica as coisas do Senhor. Então, a felicidade do cristão não está nas coisas deste mundo, mas é o que Tiago fala aqui: bem-aventurado é o homem. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Então, mesmo no momento das provações, ele é bem-aventurado. Em Tiago, a bem-aventurança é prometida ao homem que suporta a provação. Evidentemente, Tiago não se refere a suportar a provação de qualquer maneira, mas suportá-la com perseverança, conforme ele vem instruindo desde o início da carta, com toda a alegria, orando por sabedoria. A bem-aventurança reside exatamente nisto. Se o cristão reage às tribulações como os descrentes, com amargura, ira, ódio, ressentimento, rancor, outros sentimentos da mesma espécie, em que ele é bem-aventurado, é suportando a provação de maneira correta. Por isso Tiago escreve que o cristão é aprovado. A aprovação pelo Senhor acontece já aqui neste mundo, mas a recompensa será a coroa da vida. A gente vê que lá em Apocalipse 2, capítulo 10, capítulo 2, versículo 10, ele vai falar: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E essa coroa da vida, meus amados irmãos, alguns teólogos eles vão afirmar que essa coroa da vida ela é a vida eterna. Aqui até peguei um comentário do Augusto Nicodemos, que ele vai dizer: o que Tiago quer dizer com coroa da vida tem sido discutido. Alguns, como Calvino, entendem que ele se refere a alguma recompensa que os crentes fiéis e perseverantes receberão no céu. Contudo, é mais provável que coroa da vida signifique a vida eterna, recebida como uma coroa. Se isso for o caso, Tiago está dizendo que a recompensa dos que suportam com perseverança a provação é a vida eterna. Esse ensinamento tem origem no próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus 19, do 28 ao 29, ele diz: Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, o que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória,
também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, Tiago, ele vai dizer aqui essa coroa da vida. Então, a maioria dos teólogos vai dizer que essa coroa da vida, ela é interpretada como vida eterna. Certo, Alex? Tem algum ponto a colocar? Opa! É bem interessante, né, a questão dessa revelação. Jesus Cristo é nosso exemplo em tudo, né? Ninguém de nós que o Senhor tem chamado para si vai ter que encarar a conta que Jesus Cristo encarou. E, no entanto, em nenhum momento ele recua, ele foi por determinação. Na história infantil mostra quando ele tinha 12 anos, que os irmãos sabem que a história diz que Maria e José o conheceu lá. E quando volta, desesperado, procurando, ele diz: não sabias que para isso eu vim? Então, assim, mesmo tão novinho, ele tinha em mente que havia um propósito no nascimento dele. E aí, numa lição seguinte, a gente é lembrado na revista infantil, na revista do professor, e 21 anos depois, 22 anos depois, Jesus disse: está consumado. Ou seja, cumpriu o papel. E eu realizei a obra que Deus nos deu. Que nós possamos, nas nossas provações, eu falo isso para mim, lembrar dele, porque ele não desistiu de nós, mas foi difícil, ele não foi fácil, né? De passar o que passou, até porque ele é Deus entre nós, né? Ele sofreu o maior sofrimento, né? Foi Cristo Jesus. Deus se sujeitar a viver aqui nessa terra. Não foi tão simples assim. Por amor. A maior declaração de amor foi isso mesmo, na cruz. Tiago 1, versículo 13, ele continua dizendo: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ele mesmo a ninguém tenta. Então Tiago está explicando para os seus leitores que para eles fazer uma distinção entre provação e tentação. O que é que Tiago está querendo explicar? Ele está querendo explicar que as provações, ela vem de Deus, mas as tentações não vêm de Deus. Então é o que Tiago está querendo explicar para os seus leitores, que as provações, ela vem de Deus, com um propósito nas nossas vidas, de nos testar, de nos provar e nos tornar maduros na presença dEle. Mas as tentações, ela vem de Satanás. Pode ver que Jesus ali, quando ele está ali lá em Mateus, não me falhe da memória, Mateus ou Marcos capítulo 4, quando Jesus é tentado por Satanás, lá no jardim, você vê que a tentação partiu de quem? Partiu de Satanás, mas não é Deus que nos tenta, mas é Satanás que nos tenta. Então, é essa distinção que Tiago está querendo que os seus leitores façam diante das provações. As tribulações, que são provas vindas de Deus, constituem ao mesmo tempo tentações para se fazer o mal, especialmente em períodos de intenso sofrimento. Os cristãos devem distinguir as duas coisas, é o que Tiago procura fazer aqui. Aqui Tiago trata das tentações internas, que são nossos desejos desordenados. Ele nega de forma justa que Deus seja o autor deles, visto que procedem da corrupção da nossa natureza. Tiago faz uma determinação para o qual não há exceção alguma. Ninguém deve atribuir a Deus a origem da tentação quando estiver sendo tentado. As tentações sobrevêm a todos, regularmente. Elas procedem de nossa natureza corrompida, que é estimulada por Satanás e pelo mundo. Contudo, não procede de Deus. Tiago determina que os judeus cristãos parem de dizer sou tentado por Deus, como se a tentação tivesse origem nele. As razões apresentadas por Tiago
são duas. Primeira, Deus não pode ser tentado pelo mal. O conceito pode ser expresso de várias formas. Ninguém pode tentá-lo ao fazer o que é mal, ou ainda, Deus jamais desejaria fazer o que é mal, em sua perfeita e plena santidade, a justiça. Deus é completamente imune, blindado e à prova de tentação. A segunda razão de Tiago é a conclusão da anterior. Ele a ninguém tenta. A tendência de culpar a Deus pelo pecado é tão antiga quanto no jardim do Éden. Você vê ali que quando Deus colocou Eva e Adão ali no jardim do Éden, Deus deu uma ordem para Adão. E a gente vê que ali quando a serpente ali tenta Eva, e Eva seduz Eva, e Eva come do fruto e leva para Adão, e Adão come, e o pecado entra. O que acontece? Quando Deus vem para falar com Adão, a gente vê que Adão, ele coloca a culpa em quem? Ele coloca a culpa em Deus. Ele fala assim: mas foi a mulher que tu me deste. Então a gente vê que até hoje a gente vê no meio cristão algumas pessoas, às vezes está sendo tentado, eles cedem à tentação e colocam a culpa em Deus. Então é isso que Tiago quer tá explicando, que a tentação ela procede de nós. Mas não é Deus que nos tenta. Olha o que lá em Gênesis 13:12 vai falar: então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, Tiago ele está mostrando para os seus leitores para fazer essa distinção. Alex, quer comentar alguma coisa? Porque às vezes a gente muitas coisas acontecem na vida de uma pessoa que está na igreja, mais por consequência do pecado, das tentações. E a pessoa fala que está passando por provação, quando na verdade não é provação, ela está recebendo as consequências do seu pecado. Então, a gente tem que entender, eu acho que isso é muito importante, a gente entender uma coisa, que é justamente o que o Tiago fala: tudo que vem de fora, tudo que foi um fator que ocasionou, que não partiu de você, é uma aprovação. Vamos pegar um exemplo da igreja primitiva: a perseguição. A perseguição acontecia por causa que os apóstolos, os discípulos de Cristo estavam começando a pregar o Evangelho, a testemunhar de que Cristo de fato ressuscitou, de que Ele é de fato o Filho de Deus. Isso ocasionou o que desencadeou a perseguição. A perseguição, então, é algo externo que está acontecendo. Agora, as tentações é algo que é interno, que começa por nós e vai para fora. É estimulado pelo nosso amor às coisas. Lá em João, quando João ele vai falar na sua primeira carta: não é o mesmo mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E a tentação, ela sempre é isso. Satanás ele vai tentar a gente no quê? Nas coisas do mundo. Em tudo que é, aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que é do mundo que a gente tem cobiça. É nisso que Satanás vai tentar a gente para que a gente caia nisso. E tudo isso acaba gerando consequências. Enquanto o meu coração está direcionado para as coisas do mundo, que é o que João fala, a concupiscência da carne, os desejos sensuais, os desejos sensoriais, a concupiscência dos olhos, a cobiça, você querer o que é do outro, você desejar status e a soberba da vida, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, você querer ser o melhor, estar acima dos outros, ou seja, você é o nosso desejo diante das coisas materiais, diante desta realidade. E Satanás ele sempre vai tentar você para que você queira alguma coisa dessa realidade, ou queira ser melhor que os outros, ou queira o que é dos outros, ou queira satisfazer os seus desejos sensuais. E tudo isso é parte da nossa própria natureza. Isso, às vezes,
quando eu estou sofrendo alguma consequência do meu pecado. E não, isso não é tribulação. Isso é consequência de um pecado. Então, é por isso que é importante a gente fazer essa distinção, porque às vezes a gente atribui a Deus algo que na verdade é da sua responsabilidade. E você acaba retroalimentando isso de eu estou passando por uma tribulação e em vez de eu tratar este pecado, tratar isso que está acontecendo, eu fico transferindo a culpa como o próprio Adão faz no momento que ele come o fruto, ele transfere a culpa dele e não é tratado também. Então é importante porque senão você nunca vai ser tratado, você nunca vai caminhar em conhecimento de graça, você nunca vai amadurecer espiritualmente porque você não trata este pecado, você não reconhece o problema de fato. Isso mesmo. Vamos caminhando, Tiago 1, versículo 14, nos diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Aqui Tiago identifica a origem das tentações. Ninguém é tentado por Deus, mas cada um é tentado pela sua própria cobiça. E não há exceção a essa verdade. É interessante que Tiago não menciona no contexto a atuação de Satanás, o tentador, muito embora mais adiante ele ensine os crentes a resistir às tentações do diabo. Com isso, ele deseja destacar muito claramente que a tentação se origina realmente em nós e que dessa forma somos nós mesmos os responsáveis pelo pecado que cometemos. Tiago está consciente de que o fato de seus leitores serem crentes em Jesus Cristo não os livra da presença da cobiça no coração. Aliás, ele os adverte de que a origem das guerras e contendas entre eles são os prazeres que militam na vossa carne. A queda nos fez pecadores e corrompeu todas as áreas e faculdades da nossa personalidade. A libertação do mal reside em nós. A libertação do mal residente em nós ocorrerá somente no dia do Senhor. Até lá, o verdadeiro cristão trava a luta diária com sua natureza corrompida, aqui sintetizada na cobiça. Aqui o Augusto Nicodemos ele vai fazer um comentário interessante, que ele vai falar: o verbo atrair é associado à ideia de colocar a isca em uma armadilha, enquanto no original grego, seduzir significa colocar a isca no anzol. Aí aqui, então a cobiça depois, aqui é o versículo 15. Então o Tiago ele está nos ensinando que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, quando nós cedemos, quando a pessoa cede à tentação, não adianta ela querer colocar a culpa em Deus, porque ela mesma é responsável pelos seus atos. Então, o que Tiago está querendo ensinar para os seus leitores, que eles são responsáveis pelos atos que eles cometeram. Não adianta eles colocar a culpa em Deus. E é bom também pontuar que as nossas ações, quem controla
que é interessante aqui, Tiago, ele faz uma figura de uma mulher grávida, né? Que ele vai falar que a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz. Então, a cobiça, depois de uma mulher grávida. A cobiça é a mulher grávida, e quando ela dá quando ela dá à luz, então esse menino é o quê? É o pecado. Então, depois que ela gera o pecado, que é a criança nasce, que é o pecado, uma vez consumado, que consumou, gera a morte. Então, o pecado, lá em Romanos, ele vai falar assim, que o salário do pecado é a morte. Então, Tiago, ele traz uma figura de uma mulher grávida, que é a cobiça, e depois que a mulher está grávida, ela dá à luz que a criança é o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, é isso que Tiago ele está querendo nos ensinar. A cobiça dá à luz o pecado. Para Tiago, o pecado é transgressão da lei de Deus. Lá na carta de Tiago 2, 9 e 10, ele vai dizer: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. O pecado se origina, contudo, quando nos deixamos seduzir pela cobiça e damos a ela nosso consentimento. Podemos resistir à tentação da cobiça com a graça de Deus. Uma vez consumado o pecado, gera morte. Foi o que eu falei lá em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Tiago, ele continua, capítulo 1, versículo 16. Não vos enganei, meus amados irmãos. Então, Tiago, ele diz para os irmãos não vos enganar sobre as provações e as tentações, para assegurar seus leitores de que o mal não procede de Deus sob a forma de tentações. Tiago faz uma breve exposição do caráter santo e bondoso de Deus. Quanto a isso, os cristãos não deveriam se deixar enganar. De Deus só procede o bem. Tiago estaria exortando seus leitores a não se deixarem enganar sobre a origem das tentações. Agora Tiago ele continua no versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo dos pais das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Aqui está o ponto sobre o qual Tiago deseja que não haja qualquer engano da parte de seus leitores. Todas as coisas boas e perfeitas que recebemos vêm do céu, de Deus. Deus dá somente boas dádivas. Tudo que Deus dá é bom, até as provas. Toda boa dádiva procede das suas mãos. Muitas das vezes Ele não nos dá o que pedimos, mas o que necessitamos. Deus dá constantemente. Deus não dá seus dons ocasionalmente, mas constantemente. Então nós sabemos que toda boa dádiva, ela vem de Deus, né? Ela vem do alto. Descendo do Pai das luzes, e em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E no versículo 18 ele diz: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Quando Tiago ele fala aqui que ele nos gerou pela palavra da verdade, Tiago ele está falando do novo nascimento. Foi aquele quando Nicodemos foi ter um encontro com Jesus, e a gente vê ali que quando Jesus fala do novo nascimento para Nicodemos, ele não entendeu que novo nascimento era aquele. E Nicodemos ele fala assim: mas como pode um homem sendo velho nascer de novo? Então Nicodemos ele não entendia desse novo nascimento. Então o que Tiago está falando aqui, que ele nos gerou pela palavra da verdade, está falando do novo nascimento. E quando nós falamos de novo nascimento,
É quando uma pessoa ela nasce do alto, ela nasce de Deus. Então, nós não temos capacidade em nós mesmos para produzir esse novo nascimento em nós. Sabemos que é Deus quem opera a regeneração em nossas vidas. O novo nascimento, ele vem de Deus, ele vem do alto. Então, é esse novo nascimento que Tiago está falando. Segundo o seu querer, é a tradução de um verbo que significa tendo ele querido, no sentido de pretendido, determinado e decidido. Ele nos gerou, diz Tiago. A ideia de geração e nascimento é empregada por Tiago para a regeneração efetuada pelo Espírito de Deus nos que creem em Cristo Jesus. Deus intencionalmente gerou novas criaturas com um propósito definido de fazer delas as primícias de suas criaturas. Primícias é termo judaico que seria muito bem entendido pelos leitores judeus cristãos. Representa aquilo que era separado para Deus antes que o restante fosse usado para qualquer coisa, como a melhor parte de uma colheita ou as melhores ovelhas de um rebanho, eram os primeiros frutos. Tiago provavelmente usa a expressão para se referir ao fato de que os regenerados são o ápice da criação de Deus, aquela parte das suas criaturas que Deus tentou tomar para si, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E Tiago ele continua no versículo 19: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para se irar. Veja que Tiago ele fala aqui para os seus leitores: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, e tardio para falar. Sabemos que quando nós nos iramos, nós falamos algo que muitas das vezes magoa o nosso próximo. Muitas das vezes nós falamos algo que, de repente, lá na frente nós vamos pensar: poxa, eu falei algo que machucou o irmão. Então, assim, é o que Tiago está querendo dizer aqui. Meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para se irar. Aí ele vai falar adiante que, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, nós, como cristãos, na hora que nós vamos falar, ou talvez no momento que vem a ira, mas nós não devemos nos irar, mas nós pensamos no que nós vamos falar, porque nós devemos falar, muitas das vezes nós falamos algo que muitas das vezes magoa o nosso próximo que está do nosso lado. Então, Tiago ele nos ensina uma coisa muito interessante. O Alex quer comentar mais alguma coisa? Já mostra que a gente tem desculpa em relação aos nossos pecados. Porque ele fala que a origem do pecado vem será o nosso próprio coração, né? Que é fraco e a nossa natureza caída, que segue as tentações. Mas ao mesmo tempo, isso poderia fazer com que a gente pudesse dizer que eu não consigo lutar contra mim mesmo. Como é que eu posso lutar contra o meu coração? Se é isso, se o meu coração é isso, como eu posso lutar contra o meu coração? Acaba caindo isso poderia ser um estudo. Só que ao mesmo tempo, logo em seguida ele mostra a origem do meio, né? A origem do meio seria o próprio Deus. Todo dom perfeito, toda a boa dádiva vem do próprio Deus. Vai das vezes. E aqui mostra que não temos desculpa então para lutar contra o pecado. Não temos desculpas para justificar o pecado ou justificar as nossas fraquezas. Porque Deus ele nos gerou de novo na sua palavra. E por causa do próprio Deus que gera em nós por meio da sua palavra, nós temos a capacidade de refrear então o pecado, a voltar esse pecado, não deixar que ele nasça. Então isso só mostra uma coisa, que tudo nós somos dependentes de Deus, porque se sabemos que somos tentados, que caímos, que somos fracos, ao mesmo tempo sabemos que agora não podemos apenas ficar satisfeitos com isso, porque temos o próprio Cristo. Cristo morreu por nós na cruz, e por meio de Cristo somos novas criaturas, então devemos nos apegar ao próprio Cristo e saber que Deus agora opera através de Cristo nas nossas vidas e nos torna nova criatura. Então,
hesitar em palavras faladas sem reflexão. A exortação de Tiago é para que cada um de seus leitores seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pronto significa literalmente rápido, dá a ideia de disposição e prontidão de ouvir e acatar a palavra da verdade referida no verso anterior. Tiago deseja que eles moderem suas palavras, pois sobre angústia, cristãos acabam dizendo coisas das quais geralmente se arrependem depois. Eles também deveriam ser vagarosos em irar-se. A palavra ira só ocorre em Tiago aqui e no verso seguinte, no qual o autor lhes dá a razão pela qual deveriam ser vagarosos em expressar a ira. A paciência antes de falar, quando estamos irados, tende a desacelerar a ira. Quando sobre pressão temos a ferver em ira, e aí dizemos e fazemos o que não devemos como cristãos. E Tiago, ele fala no versículo 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aqui temos a causa pela qual os cristãos devem ser vagarosos para arder em ira. A ira do homem, isto é, a ira humana é uma reação emocional, uma insurreição da natureza humana contra alguém ou alguma coisa. Tiago diz que cristãos irados dificilmente tomarão decisões em meio às suas tribulações, que façam jus à justiça de Deus ou que glorifiquem o Deus justo. A raiva humana não produz o que Deus aprova. Alguns irmãos querem acrescentar mais alguma coisa? Falar? Então eu vou estar encerrando por aqui, já deu o meu horário. Vou pedir para o nosso irmão Alex estar fazendo a oração final. Senhor Deus, agradecemos por esta quarta-feira que o Senhor tem nos dado, por esta oportunidade de estarmos reunidos como igreja do Senhor para aprender mais da tua palavra. Agradecemos pela vida do nosso irmão Antônio, que trouxe o estudo desta noite. Agradecemos por esta oportunidade de ouvir mais a sua palavra. E pedimos também que o Senhor possa gravar ela nos nossos corações para que a gente possa aprender e vivê-las nas nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a lutar contra as tentações, ajuda-nos a realmente sermos perseverantes no meio das tribulações, das provações, não dar lugar ao diabo, não deixar que, através das nossas vidas, o pecado seja gerado, Senhor Deus. Mas ajuda-nos a perseverar, nos apegar firmemente na palavra, a nos apegarmos firmemente no nosso Senhor Jesus Cristo, para que venhamos, de fato, fazer boas obras, dar bons frutos e glorificar o teu santo nome através das nossas vidas, Senhor Deus. Ajuda-nos a confiar nos